No livro de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Versículos 27 e 28. Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve o rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Estava profetizado isso lá no Salmo 22, 18. Essa cena tinha sido profetizada nesse salmo. Jesus, foi aquele momento da crucificação, que ele tinha sido vendido por 30 moedas de prata pelo seu discípulo, Judas Iscariotes. E eles prendem Jesus, como nós vimos ali, e eles zombam de Jesus. Eles vestiram Jesus como se fosse um rei, com uma capa, colocaram lá um pedaço de cana na mão dele, como se fosse um cetro real. E eles se dobravam diante dele, zombando de Jesus. Você não é o Filho de Deus? Você não é o Jesus? Você não fez tanta coisa, você não salvou tantas pessoas, salva agora você mesmo. E nós lemos aqui alguns textos, e algumas mulheres, elas batiam no peito, sofrendo por verem aquela cena. E Jesus chama a atenção delas: não precisa chorar por mim, mas chore por você mesma e pelos seus filhos. Porque a história de Jesus, o sacrifício lá na cruz do Calvário, tudo isso que aconteceu, toda essa zombaria, esse descaso, essa humilhação, não é uma história para mexer com o nosso emocional,
para a gente ficar triste momentaneamente e depois esquecer. Assim como Jesus repreendeu aquelas mulheres dizendo, olha, não precisa chorar por mim, mas chore por vocês mesmos e pelos vossos filhos. Porque tudo isso que estava acontecendo era para o nosso benefício. Ele estava comprando a nossa dívida. Porque nós estávamos condenados à morte eterna. E ele estava pagando o preço. Mas a nossa atitude não tem que ser achar bonito tudo que ele fez, vê-lo como um herói, chorar, ficar triste quando ouvir essa história. Mas ele fez tudo isso para nos resgatar, para que nós o reconheçamos como Senhor e Salvador. E no livro de João, quando ele chega, ele passa por todo aquele caminho de humilhação. Eles pegaram aquela cana e eles batiam na cabeça dele. Ele tinha uma coroa de espinhos enfiado na carne dele. E ele faz todo aquele trajeto carregando uma cruz até chegar no Gólgota, onde ele seria crucificado. E ele não estava carregando apenas o peso da cruz, o peso do madeiro, mas ele estava carregando ali todos os nossos pecados. Ele estava sendo humilhado, maltratado, zombavam dele, ele arrastando aquela cruz pesada. Ele fez isso porque ele nos amou. E nós temos que ver isso, essa cena. Não simplesmente para nos causar tristeza, mas nós temos que ver tudo isso como um sacrifício que foi feito em meu favor e em seu favor. Quando Jesus chega lá no Gólgota, no lugar onde ele seria crucificado, os soldados, era comum as pessoas que iam ser crucificadas, eles repartiam entre eles as vestes das pessoas. E eles pegaram as roupas de Jesus e dividiram entre eles. Só que Jesus estava vestindo uma túnica. Não se sabe quem fez, quem deu essa túnica para Jesus. Mas era uma túnica que não tinha costuras. Ela era feita de uma vez só, direto, não tinha nenhuma costura, nenhuma emenda. E eles perceberam o seguinte: olha, isso aqui tem valor. Não vamos dividir em 4. Vamos lançar sorte sobre ela para ver quem vai ficar com essa túnica. Sabe assim, quando você precisa, quando você vai, vamos ver quem acerta? Vamos ver quem vai primeiro? Par ou ímpar? Pega aquele dadinho, joga para ver quem ganha. Era mais ou menos assim que eles estavam fazendo com essa túnica. Eles estavam lançando sortes sobre a túnica para ver a quem ficaria com ela. E aqui a gente já vai aprender alguma coisa. Como você tem visto Jesus? Esses homens aqui,
Eles estavam diante do Filho de Deus, mas eles viram somente o valor que eles enxergaram ali em Jesus foi somente a túnica. Que eles podiam ganhar alguma coisa em cima dela. Eles viram ali o dinheiro, a possibilidade de ganhar uns trocados com aquela túnica. Eles não viram Jesus como Filho de Deus. E assim muitas pessoas não conseguem ver Jesus como Filho de Deus, mas somente com aquilo como alguém que pode dar a elas alguns trocados. O que eu posso tirar dele? E tem muita gente por aí chamando, olha, venha lançar a sorte sobre a túnica de Jesus. Vem aqui. Olha, qual é o teu lance? Qual é o teu lance? O quanto você vai dar? Porque, olha, ele pode te dar coisas aí para te enriquecer. O que você tem? Não enxergam Jesus como o Filho de Deus, o Salvador, que veio ao mundo, que passou por tudo que ele passou para nos resgatar da morte. E levam cativos pessoas que amam o dinheiro, a riqueza, oferecendo a eles, oferecendo a essas pessoas. Lança sorte sobre a túnica. Dá o seu lance. Ridicularizando todo o sacrifício que foi feito lá na cruz do Calvário. Visando somente as coisas para esse mundo. Entregando-os nas mãos destas pessoas, como nós lemos aqui na palavra do Senhor. Quando eles dizem o seguinte: soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Exatamente o que nós temos visto. Esses falsos profetas, esses ministros do diabo, entregando Jesus à vontade desse povo que ama a riqueza, o dinheiro, e estão lançando sortes sobre a túnica de Jesus, porque querem ganhar alguma coisa, porque querem levar alguma vantagem. Zombam de Jesus. Não chamam Jesus, não chamam o povo para a salvação, para a vida eterna. Porque não, é exatamente isso que eles querem, desviar o foco. E para isso ele vai em cima da fraqueza desse povo, que ama o dinheiro, que ama viver bem nessa terra. E o atrativo deles é: lança sorte sobre a túnica, porque você pode sair daqui com um carro novo. Olha, lança sorte sobre a túnica, porque você pode sair daqui com um bom emprego. Ridículo. Ridículo. Quem acredita? Quem vai dar testemunho? Esses testemunhos medíocres. É a mesma coisa de esbofetear Jesus. É a mesma coisa de pegar o caniço e dar na cabeça de Jesus.
exatamente assim, chamando essas coisas banais de milagres. E o pior, aprisionando a mente de um povo ganancioso, mantendo esse povo debaixo de cabrestos, porque amam o dinheiro. Amam o dinheiro. Olha para toda essa cena que nós vimos aqui e veja qual é a tua posição. E se levante contra isso. Esses soldados aqui, eles estavam diante do Filho de Deus. E o que de maior valor eles viram ali foi a túnica de Jesus. Só isso interessava. Qual é a tua posição? Você é aquele que anda lançando sorte sobre a túnica de Jesus? Você é aquele que pega o caniço e está batendo na cabeça de Jesus? Porque você não o vê como Filho de Deus, o seu Senhor e Salvador, que em nenhum momento ele disse o seguinte: olha, venha a mim, porque você vai ficar rico, eu vou te dar riqueza, vou te dar dinheiro, você vai poder trocar de carro, de casa, você vai poder ser um grande empresário. Olha, em nenhum momento ele fez isso. A única e exclusiva coisa que ele fez, quando ele foi humilhado, quando ele entregou a vida dele, foi para nos dar a vida eterna. E o que ele disse antes de partir, ele falou o seguinte: vocês vão ter aflições nesse mundo. Tem de bom ânimo, aguenta, porque eu venci o mundo e eu vou estar junto com vocês. Ele diz: olha, não se prendam a nada nesse mundo, porque isso aqui tudo é passageiro. Vocês estão aqui, numa terra estranha, vocês estão caminhando, porque o lar de vocês não é aqui. Caminhe. O importante é caminhar, o importante é não parar. Eu vou estar sempre do lado. Aprenda a minha palavra, porque eu vou lembrar vocês. O Espírito Santo que eu vou enviar, que o Pai vai enviar, ele vai fazer vocês lembrar de toda a palavra. Aprenda a palavra de Deus para não cair na mão desse tipo de pessoa. Aprenda a palavra de Deus, que vai dizer para você: olha, aguenta firme. Olha, não se preocupe em ajuntar nada nessa terra. Se preocupe em semear para a eternidade. Qual é a tua posição? Você tem lançado sortes sobre a túnica de Jesus? Você tem dado lances aí? Que esses lobos devoradores, que trabalham na mente, estão dizendo para você: olha, dê um lance aqui, quanto que você vai dar? Porque se você der um bom lance, você vai ter. Lançando a sorte sobre a túnica de Jesus. Isso que não tem o menor valor. Nenhum valor. O que tinha valor era Jesus Cristo, não a túnica. Até mesmo aquela mulher no fluxo de sangue, que estava com uma hemorragia há 12 anos e tinha gasto todo o dinheiro dela com médicos e nunca ninguém conseguiu resolver o problema dela. Tem pessoas que dizem o seguinte: olha, vem aqui tocar nas vestes de Jesus. Lança sorte aqui sobre as vestes de Jesus, que ele vai te curar. Dê um lance aqui.
que Ele vai te curar. Aquela mulher, ela tocou nas vestes de Jesus. E Jesus, Ele diz assim, quem me tocou? Os discípulos disseram, como? Quem te tocou, Jesus? A multidão está te apertando. Todo mundo encosta em você. E Jesus diz o seguinte, não. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. Saiu o poder de Jesus e não da roupa de Jesus. Aqueles soldados estavam ali, naquela cena, diante do Filho de Deus. E o único valor, a única coisa de valor que eles viram foi a túnica de Jesus. Olha bem para a tua vida, será que a única coisa que você tem visto de valor em todo o sacrifício que foi feito não é a túnica de Jesus? Não é o que você pode tirar de proveito financeiramente? Provérbios 23, versículos 4 e 5 diz assim, não te fadigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas. Quem ama o dinheiro nunca vai se satisfazer dele, diz a palavra. A riqueza é uma ilusão, você correr atrás de riqueza é uma grande ilusão, usada pelo diabo, para te desviar do verdadeiro sentido do sacrifício na cruz do Calvário. Assim como esses soldados, eles viram somente de valor ali a túnica de Jesus. E eles poderiam ter visto Jesus como Filho de Deus. Lá no livro de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 39, diz assim, tudo isso na mesma cena da crucificação. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Os 4 soldados, eles viram somente a túnica. Jesus estava sendo crucificado entre 2 malfeitores. Um deles olhou para Jesus e disse o seguinte, você não é o Filho de Deus? Desce daí. Salva a tua vida. Vamos curtir aqui na terra. Salva a sua vida e salva a minha vida. Porque assim que age uma pessoa que não tem Jesus como seu Senhor, tem Jesus somente como alguém que tem poder para dar alguma coisinha para ele viver um pouco mais aqui nessa terra. Vê somente assim.
sacrifício, o que Jesus fez, todos os milagres, porque todo mundo conhecia tudo que Jesus fazia, todo mundo sabia. Mas ele disse, desce daí. O próprio diabo, a última tentativa, dizendo, desce daí, você é bobo. Usa lá daqueles poderes que você sempre teve. Desce daí. Assim como o diabo fez quando Jesus foi tentado pelo diabo. Vai, salva a tua vida. Dá ordem para aquelas pedras ali se transformarem em pão. E Jesus sempre usando da palavra. Por isso que você tem que conhecer a palavra de Deus. Para quando você for, para quando disserem para você, lança sorte aqui sobre a túnica de Jesus, você dizer o seguinte, não. Eu conheço a palavra de Deus. Para você não ter a tua mente aprisionada a ministros do diabo que te levam a ver Jesus, a cena toda da cruz do Calvário como uma túnica para você lançar sorte sobre ela e sair dali com um dinheirinho ou um empreguinho ridículo. Esse malfeitor, um deles, diz, desce daí, salva a tua vida. Usa desse poder aí. Salva a nossa vida aqui, ó. Vamos continuar vivendo. O outro, porém, repreendeu esse daí e disse, você não teme a Deus? Nós temos todos os motivos para estarmos aqui pagando com a nossa vida, porque a gente só fez coisa errada. Mas ele não fez nada de errado. E ele ainda clama para Jesus e diz para Jesus o seguinte, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele sabia, ele identificou o seguinte, o reino dele não é aqui. E Jesus diz para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não viu Jesus Cristo, ele viu Jesus através daquele rosto inchado, esbofeteado, sangrando, caindo ali a espinha, os espinhos enfiados na carne de Jesus, escorrendo sangue. Ele todo inchado, porque eles pegaram esse caniço aí, essa cana, e eles batiam na cabeça de Jesus. Jesus estava todo desfigurado, como diz lá em Isaías 53. Nenhuma beleza se via em Jesus. Mas esse outro malfeitor, ele viu além daquele rosto machucado, além daquele rosto inchado. Ele viu Jesus ali como o Filho de Deus. Muitas vezes, nós queremos mostrar para os outros que somos crentes. E nós nos vestimos, colocamos ali uma fantasia de crente. Olha, eu vou ter que andar assim porque as pessoas têm que me ver como crente. As pessoas têm que nos ver como alguém que pode matar a sede delas. Alguém que pode apresentar a resposta para todas as aflições, para todos os questionamentos, para todo o vazio que existe na vida delas. Jesus estava desfigurado. Jesus estava humilhado. Mas aquele homem viu ele como o Filho de Deus. Não é a nossa aparência. Você não precisa entrar, comprar suas roupinhas, suas fantasias de crentes nas lojinhas de moda evangélica. Coisa ridícula, horrorosa.
Nós temos que ser, as pessoas têm que ver no nosso caráter, na nossa vida, naquilo que sai da nossa boca, aquilo que é eterno. Porque você pode estar do jeito que você tiver, você pode estar um maltrapilho, mas se você abre a tua boca com palavras de vida eterna, aqueles que têm sede, eles vêm beber da água da vida através de você e de mim. Ele viu Jesus como Filho de Deus. Aqueles 4 soldados viram somente de valor a túnica de Jesus. Qual é a tua posição? O outro malfeitor, ele pôs Jesus, sabe quando põe Jesus assim? Você não é o Filho de Deus? Desce daí. Você já viu pessoas que dizem o seguinte, olha, se ele é o Filho de Deus, por que então que ele permite que pessoas, que criancinhas, nasçam doentes? Por que então que ele permite que tanta gente passe fome? Você já deve ter ouvido pessoas assim, elas não querem nada com Jesus. Mas elas querem constranger. E elas dizem o seguinte, por que ele permite? Por que Deus permite? Elas não querem ouvir você falar do plano de salvação, de vida eterna, elas não estão interessadas nisso. Elas somente estão interessadas em apontar o dedo e dizer o seguinte, se ele é Deus, por que ele permite isso ou aquilo? Se ele é Deus, por que ele não resolve isso ou aquilo? Um dia, quando os discípulos questionaram Jesus sobre uma situação como essa, por que pessoas nascem assim? Jesus disse, é para a glória de Deus e pronto. Não cabe a nós julgarmos a Deus. E essas pessoas, normalmente, elas não querem saber de nada de Deus. Elas querem até embutir na sua cabeça, colocar dúvida na sua cabeça. Se ele é o Filho de Deus, por que ele permite isso? Se ele é o Filho de Deus, por que ele não resolve isso? Elas não vão fazer nada quanto a isso. Elas não vão visitar um doente. Elas não vão dar comida para o necessitado. Porque na verdade isso não interessa para elas. Elas simplesmente querem constranger. Elas simplesmente querem dizer o seguinte, olha, se ele é o Filho de Deus mesmo, por que ele não resolve esse assunto? Um dia Jesus, ele estava em Betânia, lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Disseram-lhe, pois, Marta servia, disseram-lhe, pois, deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários? E não deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Judas Iscariotes, o que venderia Jesus por 30 moedas de prata,
Maria comprou um perfume caro e estava ali, ungindo os pés de Jesus. E ele ficou incomodado. Igual essas pessoas que dizem o seguinte: se ele é Deus, se ele é o Filho de Deus, por que ele permite? Por que ele permite que as pessoas passem fome? Assim como Judas Iscariotes, essas pessoas elas não estão nem aí com isso. Elas não estão nem aí com a fome. Não fazem nada quanto a isso. Mas elas têm algum outro interesse por trás, que é ridicularizar Jesus como Filho de Deus e tentar fazer com que pessoas se sintam ridículos de servir um Deus que não cuida dos pobres, que permite tanta coisa. E Jesus diz: olha, os pobres sempre vão existir. Mas essa cena aqui, essa adoração, essa vai ficar marcada na história. E está aqui para a gente aprender sobre ela. O Senhor sempre vai cuidar. Existe um propósito de Deus. Nós não conhecemos os pensamentos de Deus. A gente não tem que questionar nunca a Deus. Nós não sabemos o porquê. Porque Ele sempre está tratando do povo dele. Ele levou o povo lá para a Babilônia, para o exílio, longe de tudo. Porque Ele amava e ama o povo dele. Deus sabe exatamente das coisas. E tudo que acontece é para a glória de Deus. Onde você está inserido em tudo isso que nós aprendemos aqui hoje? Se você ouviu o convite, olha, vem aqui. Vem aqui, porque aqui você vai sair daqui rico. Aqui, se você vier aqui, você vai... Olha, nós vamos lançar sortes aqui sobre a túnica de Jesus. Você vai sair daqui com alguma coisinha de valor, você vai sair. Vem. E você está indo. Abre os teus olhos, porque você está caindo em arapucas. Arapucas. Arapucas para pegar pessoas gananciosas. Para potencializar a ganância que já existe dentro das pessoas. Só que não é isso que Jesus quer, não é isso que Jesus tem para você. É muito maior do que isso. O que Jesus nos oferece é a vida eterna. É para sempre. Não é nada para resolver probleminhas do dia a dia. É para sempre. É vida eterna. Mas eu preciso de um milagre, de verdade. O meu problema não é nada que o homem consiga resolver, é impossível. Então busque a Deus. Busque ao Senhor. Já era quase a hora sexta. Lucas 23, 44. Escurecendo-se o céu, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Estava consumado. Fim da antiga aliança, onde as pessoas tinham que oferecer sacrifícios pelos pecados cometidos. Acabou. O véu se rasgou.
Ele tinha sido feito sacrifício por nós. Acabou, não precisamos mais fazer sacrifícios. Não faça sacrifícios, porque Deus não quer sacrifícios. Deus quer obediência. O véu se rasgou. Agora nós temos livre acesso através de Jesus Cristo. Você não precisa pagar nada para ninguém. Você não precisa dar nada para ninguém. Porque o único intermediário entre nós e o nosso Deus é o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. O véu se rasgou. Agora nós temos liberdade de entrar na presença do Senhor. Exatamente do jeito que nós somos, com todos os nossos defeitos. Assim como aquele ladrão. Aquele ladrão que reconheceu, eu sou podre, mas eu te vejo como o Filho de Deus que pode mudar a minha vida. E ali, naquele último instante, ele entregou a vida dele toda errada. E Jesus disse o seguinte: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós podemos agora entrar na presença de Deus, não mais oferecendo sacrifícios, não mais oferecendo animais para que sejamos perdoados, mas agora somos perdoados pelo sangue derramado lá na cruz do Calvário. Foi por isso que Jesus foi esbofeteado. Foi por isso que ele carregou aquela cruz, que tinha todo o peso do nosso pecado. Aceite isso e viva isso. Abra mão de tudo que estão te oferecendo. Abra mão da túnica que estão dizendo para você: venha lançar sortes aqui. Aqui vai ser bom, aqui você vai ganhar. Quando você faz isso, você expõe Jesus à vergonha. Despiram Jesus. Você quer coisa mais humilhante? Quando a gente vê uma cena, uma pessoa nua, ela sendo esbofeteada, torturada. Não existe coisa mais humilhante que isso. Jesus ficou nu. E quando você toma atitudes assim, de correr atrás das túnicas aí que estão te oferecendo, mandando você lançar sortes ali, porque você vai sair dali com emprego, você vai sair dali com casa, você vai sair dali com carro. Sabe o que você está fazendo? Você está expondo Jesus à vergonha. Abre os seus olhos. Essa palavra não é para eles, porque isso é problema deles com Deus. Lá na frente, quando estiver diante do julgamento, eles vão dizer o seguinte: mas em teu nome eu fiz tantos milagres. Em teu nome eu fiz maravilhas. E Jesus vai dizer o seguinte: apartai-vos de mim que eu não te conheço. Então é possível sim um ministro do diabo operar milagres e maravilhas usando o nome de Deus. Agora cabe a você dizer não. Cabe a você não lançar sorte sobre a túnica de Jesus. Cabe a você não expor Jesus Cristo à vergonha, à nudez. Se você é aquele que estão falando de Jesus para você, mas você não quer saber do que estão falando de Jesus. Você simplesmente quer questionar. Se ele é o Filho de Deus, por que isso, por que aquilo? Você não quer saber do Filho de Deus. E você também não tem dó dessas pessoas que você diz que nasce doente, que passam fome. Você não tem dó. Você não quer nada com o Filho de Deus. Cuidado, para que você não perca o seu tempo jogando pérolas a porcos. Colocando
expondo Jesus. Ora só, já falou de Jesus. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus, somos nós, não. Não adianta a gente pegar a Bíblia e tentar convencer alguém do pecado. Olha aqui, ó, você tem que se converter, sabe por quê? Porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Você não tem que fazer isso. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Você só tem que fazer a sua parte, que é falar do plano de salvação. E melhor ainda do que você falar, é você mostrar na tua vida o plano de salvação. É as pessoas olharem para você e dizer o seguinte: Jesus transformou a vida dela, porque ela era uma pessoa sem caráter. Ela era uma pessoa terrível. Era um ladrão. E agora mudou. É com a nossa vida, é com a transformação do nosso caráter, que nós ganhamos o mundo para Cristo. Olha para a tua vida. Foi para isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Foi para que nós possamos olhar no espelho e não nos reconhecermos mais. Olharmos e dizer o seguinte: olha, eu mesmo não me reconheço. Como eu mudei. E as pessoas que estão nos olhando, elas vão olhar e dizer o seguinte: elas vão ter curiosidade de saber o que te mudou. Quem te mudou? Mostrando ao mundo o caráter de Cristo. Sendo luz do mundo e sendo sal da terra. Luz do mundo e sal da terra. Não é luz. A luz não fica escondida. Para que serve uma luz escondida, diz o Senhor? A luz lá no mundo, lá fora das quatro paredes. Lá onde está o problema. Lá onde Jesus andava para baixo e para cima, saía de um lado, ia para o outro, cansado, com fome, mas os milagres ele operava, não eram lá dentro do templo. Era lá fora. Lá fora. É que nós temos que ser a luz e o sal da terra. Onde você está inserido? Porque estão entregando Jesus, como nós lemos ali. Entregaram Jesus. Olha, faça aí do jeito que... Como que vocês gostam? Vocês gostam assim? Então, é assim. Vocês gostam de... é assim que vai ser feito. Jesus é o Filho de Deus. Ele veio para nos salvar. O véu foi rasgado no momento da morte dele. O véu que nos separava foi rasgado. E agora nós temos livre acesso a Deus. Você não precisa ficar correndo de um lado para o outro achando quem vai falar com Deus para você. É você que vai falar. Se derrama na presença desse Deus. Coloque diante de Deus toda a tua amargura, todo o teu vazio, toda a tua vida sem graça. Tudo aquilo que você tenta preencher com carro, com emprego, com uma viagem, com todas essas coisas que não tem valor nenhum diante das coisas de Deus. Então você não pode ter? Pode ter, lógico que pode. Trabalhe. Quer ter um bom emprego? Vai, bate perna aí com o teu currículo, anda para baixo para cima, faz curso, se prepara e você vai ter um bom emprego, assim como qualquer um, até o meu filho do diabo tem. Isso não é milagre. Você quer ter uma casa? Se esforça. É muito difícil ter essa casa? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Reconhece Ele em todos os teus caminhos. Ame a Deus, é Deus. O segredo é conhecer a Deus. Conhecer a Deus constitui a glória do homem. Conheça a Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas. E ao teu próximo como a você mesmo, diz a palavra do Senhor.
Que hoje você possa guardar essa palavra no teu coração. Avaliar toda a tua adoração. O que você tem feito? Porque Jesus tem que ser o seu Salvador. Essa é a palavra do Senhor para hoje.